Olá, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados estão aí na sua tela. E aqui nós temos o card da explicação do conteúdo dessa semana, caso você não assistiu ainda, tá bom? Então, nessa parte de cima aqui do vídeo, onde a setinha está apontando, está aparecendo aí para vocês o card da explicação do conteúdo da semana. Aqui nós vamos fazer a correção. Então, na questão 1, era para usar os algarismos 2, 3, 4 e 5 e escrever números de 4 algarismos diferentes de modo a obter. Letra A, o menor número. Para obter o menor número, entre 2, 3, 4 e 5, eu vou começar com 2, depois eu vou ter o 3, depois o 4 e, por último, o 5. Então, a resposta é 2.345. Na letra B, ele já quer o quê? O maior número. Então, eu vou começar com o maior, que é o 5, depois o 4, depois o 3 e, por último, o 2. Então, o maior número com esses 4 algarismos aqui, sem repetir, é 5.432. Na letra C, ele quer o maior número, só que esse maior número tem que começar com 3. Então, vai ser 3.000 e alguma coisa. Depois do 3, ó, a gente já usou, sobrou o 2, o 4 e o 5. Qual que é o maior? É o 5, depois o 4 e, por último, o 2. Então, o maior número de 4 algarismos, começando com 3, sem repetir esses algarismos, é o 3.542. E na letra D, ele quer o maior número que termina com 5. Então, o último número vai ser 5. Se eu já usei o 5, o que sobrou? O maior é o 4, depois o 3 e depois o 2. Então, o maior número com esses 4 algarismos, sem repeti-los, que termina com 5, é o 4.325. Na 2, era para considerar esse número, que a gente lê da seguinte forma: 8 bilhões, 972 milhões, 56.143. Então, quando tiver questão desse tipo, para considerar um número e a pergunta for sobre ordem, for sobre classe, é bom a gente usar o quadro de ordens e classes, que eu expliquei lá no vídeo que eu coloquei no card no começo desse vídeo aqui, tá? Então, colocando esse número no quadro de ordens e classes, a gente vai lá, o 3 na unidade simples, o 4 na dezena simples, o 1 na centena simples, e aí a gente termina de preencher, tá? 6, 5, o 0, o 2, o 7, o 9, e aqui eu esqueci de deixar um espaço, nós temos o 8, tá? O 8, aqui ó, é a nona ordem, então a próxima ordem é a 10ª ordem. Eu não vou colocar o nome dela aqui, porque a gente vai fazer na letra B. Então a letra A perguntava: qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, dezena de milhar. Qual ordem que é a dezena de milhar? É a quinta ordem. Qual algarismo que está aqui? O algarismo 5. Então, a resposta da letra A, algarismo 5. Letra B. Qual ordem ocupa o algarismo 8? Então, olha lá. O 8 ficou espremidinho aqui no canto, mas eu mostrei aqui para vocês que é a 10ª ordem, tá? Ele ocupa a 10ª ordem. E qual que é o nome dessa ordem? Se vocês olharem, todas as ordens têm assim, ó, unidade, dezena e centena. Só que é unidade simples, dezena simples, centena simples. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E a próxima classe aqui é a classe dos bilhões. Então, o 8 está na 10ª ordem, que é chamada de unidades de bilhão, tá? 10ª ordem, vou escrever aqui o nome dessa ordem: unidades de bilhão. Na letra C, pergunta agora qual classe pertence ao algarismo 4 e o algarismo 9, tá? Então, vou fazer aqui na frente, ó, o 4 e o 9. Cadê o 4 aqui? O 4 está na dezena simples, que pertence à classe das unidades simples. Então, o 4 está na classe das unidades
simples. E o 9, cadê o 9? O 9 está lá na centena de milhão. A centena de milhão está na classe dos milhões. Então, o 9 está na classe dos milhões. Na letra D, quantas unidades o algarismo 2 representa? Então, quando falar de unidade sozinho, ó, são unidades simples. Cadê o 2? O 2 está aqui na unidade de milhão. Para a gente saber quantas unidades ele representa, basta a gente ir transformando. Então, 2 unidades de milhão é 20 centenas de milhar, que é 200 dezenas de milhar, que é 2.000 unidades de milhar, que é 20.000 centenas de centenas simples, que é 200.000 dezenas, que é 2 milhões de unidades simples. Então, a resposta da letra D, quantas unidades o algarismo 2 representa? 2 milhões de unidades, beleza? Então, aqui a gente terminou a questão 2. Na 3, pessoal, era para utilizar esses 12 números representados aqui e indicar qual deles era a resposta para essas 12 sentenças, tá? Lembrando que não vai ter resposta repetida, então cada um desses números vai ser resposta de uma delas, tá? Então, letra A é igual a 5 dúzias. O que é 5 dúzias? Cada dúzia é 12, 5 dúzias é 5 vezes 12. Vou fazer direto aqui. 5 vezes 12 é 60. Então, para esse tipo de exercício, os números que a gente for usando, eu vou riscando, tá? Usei o 60, risquei ele. Aqui agora falava do menor número. Então, esses números que aparecem aqui, ó, tem número de 5 dígitos, 5 algarismos, tem número com 3 algarismos, com 4. Então, o menor deles é o que tem 2 algarismos. Se eu já usei o 60, eu sei que o 60 não é, mas o 54 é menor que o 60, então o menor deles é o 54. Na letra C, o maior número. Então, o maior número é aquele que vai ter 5 algarismos. Então, aqui eu tenho 10.243 e aqui eu tenho 10.234. Qual que é o maior deles? 10.000, 10.000, ok, está empatado. O 2 na casa das centenas, ó, é igual. O que que sobrou? 43 aqui e 34 aqui. Qual que é o maior? 43. Então, o maior é 10.243. Na letra D, falava o antecessor de 480. O que é o antecessor mesmo? Que vem antes. Qual número vem antes do 480? O 479. Já na letra E, ele quer o sucessor de 480. Sucessor é aquele que vem depois, então é o 481. Na letra F, fala o seguinte: tem 100 unidades a mais que 274. Se é a mais, é 274 mais 100, que é igual a 374. Risquei ali também. Na G, tem 54 centenas. Cada centena é 100. 54 vezes 100. Ó, a partir de agora, a gente vai representar o vezes com um pontinho, tá? Fazer o xizinho, fazer o pontinho é a mesma coisa. Multiplicação por 100, ó. Escreve o próprio número e coloca a quantidade de zeros. Ó. Tem 2 zeros, então a resposta é 5.400. Eu vou lá e risco 5.400. Letra H. Forma com 700 um par de números consecutivos. Então, quais números seriam consecutivos com 700? Seria o que vem antes, 699 com o 700. E também seria o que vem depois, os 700 e o 701. Então, se é par, é 2, tá? Então, eu poderia ter aqui, ó, 699 e o 700, e eu poderia ter os 700 e o 701. Só que o exercício quer o quê? Entre os números que aparecem aqui. Entre os números que aparecem aqui, tem o 699, não tem o 701. Então, a resposta é 699. Naí, o menor número de 3 algarismos. Então, o primeiro número de 3 algarismos que a gente tem na reta numérica, quando a gente vai contar, a gente está lá 99, 2 algarismos. A hora que a gente conta 100, 3 algarismos. Então, o menor número de 3 algarismos é o 100. O maior número par de 3 algarismos. E AK, o maior número de 3 algarismos. Então, o maior número de 3 algarismos, ó, ele vai ter 3 algarismos. Porque o próximo
vai ser o 1000, tá? O primeiro número de 4 algarismos, ó, é o 1000. Antes do 1000, qual que é o número? 999. Então, 999 é o maior número de 3 algarismos, ó, da letra K. Já usei N. E na letra J que eu pulei? Por que que eu pulei? A letra J é o maior número par de 3 algarismos. O 9, ó, 999 é ímpar. Antes do 999, nós temos um número par aqui, ó, que é o 998. Então, a letra J, a resposta é 998. E para encerrar, o que sobrou aqui? 10.234. Vai ser a resposta desse. E eu vou mostrar aqui por que é 10.234. Ele quer o menor número de 5 algarismos que se pode escrever sem repetição. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 algarismos, 5 tracinhos. Se quer o menor, eu vou pegar os 5 menores algarismos. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Tem 5 números aqui, ó, 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele quer o menor, eu poderia começar com 0, tá? Mas por que eu não posso começar com 0? Se eu começar com 0 aqui, ó, o que vai acontecer com o meu número? Independente do número que seja aqui, o 0 à esquerda não vai fazer diferença. Então, se eu tivesse o número, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, isso daqui é igual a 1.234, e 1.234 tem 4 algarismos. O exercício quer o quê? O menor número de 5 algarismos. Então, não posso usar o 0 na casa das dezenas de milhar. Então, o 0 não posso usar aqui, eu vou ter que usar o próximo menor depois do 0, que é o 1. Aí, agora eu posso usar o 0. Aí, eu já usei o 0, já usei o 1. O que eu vou usar agora? Porque é sem repetição, tá? Então, eu vou usar o 2, depois eu uso o 3 e depois eu uso o 4. Então, vejam que bateu com a resposta que tinha sobrado para a gente. Eu vou apagar toda essa parte aqui. Aí, quem quiser tirar um print, por exemplo, da tela, para poder ficar mais fácil na hora de fazer a correção, fique à vontade, tá? Vou apagar todos os rascunhos aqui e vou deixar apenas as questões na tela. Já na questão 4, diz o seguinte, ó. Em um livro de história, o capítulo sobre expansões marítimas começa na página 38 e termina na página 53. Quantas páginas tem esse capítulo? Então, letra A, quantas páginas tem esse capítulo? Contem comigo no dedo, nos dedos da mão, e depois vocês continuem contando, tá? Começa na 38. Então, ó, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Todos vocês contaram as 16 páginas? Essa é a resposta da letra A. 16 páginas, tá? Só que imagina se a última não fosse a 53, fosse, por exemplo, 530. Ficar contando isso aqui daria muito trabalho. Então, sempre que a gente tiver um intervalo de números, eu vou escrever aqui no rascunho do lado, quando nós tivermos um intervalo de números, o que é um intervalo de números? A gente vai ter o primeiro número, vai ter o último número e temos todos os outros números entre eles, tá? Então, aqui a gente tem o intervalo do 38 ao 53. Então, vamos escrever aqui de outra cor, ó. O 38 é o primeiro número do intervalo, o 53 é o último número do intervalo. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar o último, subtrair o primeiro. Então, vamos pegar o último, subtrair o primeiro. E do resultado aqui, ó, que a gente tiver, a gente vai somar no final 1. Por que a gente vai somar 1? Eu vou mostrar aqui para vocês nesse exemplo que a gente acabou de fazer da letra A. Porque se eu pegar o último e subtrair o primeiro, eu estou tirando esse número, tá? O primeiro número da nossa contagem. E eu preciso acrescentar ele no final. Então, vamos fazer aqui para vocês verem como que ficaria. Qual que é o último? 53. Menos o primeiro, menos 38. Quanto que é 53 menos 38? 3 eu não consigo tirar 8, vou pegar emprestado lá do 5. Aqui fica 13. 13 menos 8, 5. 4 menos 3, 1.
Olha a resposta, 15. A gente não contou no dedo, não é 16? Porque na hora que eu fiz 53 menos 38, eu estou tirando a página 38 também. Só que a página 38 é a primeira página. Então, sempre eu tenho que somar 1 no final. 15 mais 1, aí sim a gente chegou no resultado, que é 16. Já na letra B, quantas páginas pares temos nesse capítulo? Então, o número, ou ele é par, ou ele é ímpar. Não existe outro tipo de número sem ser par ou ímpar. Então, se eu tenho 16 páginas, metade vai ser par, metade vai ser ímpar. Então, quantas páginas pares que eu vou ter? 8 páginas pares. Na questão 5, tá junto aqui com a 6, mas a gente vai fazer a 5 primeiro e depois a gente vai usar alguns pontos da 5 para fazer a 6, tá? Quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história? De 1 a 150. Quantos números vai ter nesse intervalo? Como começa em 1 aqui, ó, eu não preciso fazer 150 menos 1, que vai dar 149, e somar com 1 de novo vai dar 150. Então, eu já sei que se eu for contar do 1 até o 150, vai ter 150 números, tá? Então, 150 páginas no total. Se é de 1 a 150, então esse livro vai ter 150 páginas. Ele quer saber o quê? Quantos algarismos que nós vamos precisar para escrever essas 150 páginas, ou seja, esses 150 números. Para isso, eu vou dividir isso aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou pegar as páginas de 1 a 9, eu vou pegar as páginas de 10 a 99 e vou pegar as páginas de 100 a 150. Eu tinha um intervalo grandão, tá? Eu tinha aquele intervalo grandão de 1 a 150, ó, de 1 a 150, e eu fiz 3 intervalos menores. Por que que eu fiz 3 intervalos menores? Ó, eu dividi o intervalo dos números, das páginas, que vai ter apenas um algarismo, ó, de 1 até 9 são números com um algarismo. De 10 a 99 são números com 2 algarismos. E de 100 a 150 são números com 3 algarismos. E agora aqui eu vou colocar, ó, a quantidade de páginas que nós vamos ter. Então, de 1 a 9, nós temos 9 páginas. De 10 a 99, ó, 99 menos 10, 89. 89 mais 1, 90 páginas. Então, de 10 a 99, nós temos 90 páginas. E de 100 a 150, ó, 150 menos 100 é 50. 50 mais 1, lembrando aquele 1 que eu tenho que somar no final, 51 páginas nesse intervalo. Tanto é que se vocês conferirem aqui, ó, 9 mais 51, 60. 60 mais 90, 150 dessas de cima aqui. Eu só dividi em 3 intervalos. Por que que eu dividi em 3 intervalos? Então, eu vou escrever aqui para vocês verem. Aqui nós vamos ter as páginas que vão ser escritas com um algarismo. De 10 a 99, essas 90 páginas aqui, eu vou precisar de 2 algarismos para escrever cada uma delas. 2 algarismos. E por último, do 100 ao 150, essas 51 páginas, são páginas que eu vou precisar de 3 algarismos. Escrevi de outra cor aqui, e agora eu vou voltar a escrever de vermelho aqui na frente. Por quê? Se eu tenho 9 páginas e eu vou precisar de um algarismo, isso daqui é a mesma coisa que 9 vezes 1. Eu voltei a fazer o xizinho aqui na multiplicação, para vocês verem que o xizinho e o pontinho é a mesma coisa. Então, 9 vezes 1. Eu vou precisar aqui de 9 algarismos para escrever essas 9 páginas. Nesse segundo grupo aqui, ó, eu tenho 90 páginas, só que cada página, cada número dessas páginas, vão precisar de 2 algarismos. 90 vezes 2, eu vou fazer direto. Quem quiser fazer no rascunho e ir com calma, pode fazer. Então, 2 vezes 90, 180 algarismos que eu vou precisar para escrever essas páginas. E, por último, aqui o mesmo raciocínio. Eu vou ter 51 páginas que os números têm 3 algarismos.
Então, 51 vezes 3, 153. Tá, encontrei a quantidade de algarismos de cada um desses grupos. O que eu preciso fazer agora? Eu não tinha aqui um intervalo total? Eu não desmembrei em 3 partes? Se eu desmembrei em 3 partes, aqui no final eu tenho que juntar, ó. Eu tenho que somar tudo isso. Então, vai ficar 180 mais 153 mais 9. 0 com 3, 3. 3 mais 9, 12. Deixa o 2, vai o 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 5, 14. Deixa o 4 e vai o 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história? A resposta, 342 algarismos, tá bom? Essa aqui é a resposta da 5. Vou fazer um traço aqui agora em roxo para a gente dividir a 5 da 6. Então, na questão 6. A Denise, ela terminou e numerou todas as páginas, começando pelo número 1. Para isso, ela utilizou 270 algarismos. Quantas páginas tem esse trabalho? Então, olha aqui comigo. Aqui na questão 1, ó, nós tínhamos a primeira... Na questão 5, perdão. Na questão 5, ó, nós tínhamos a primeira página, tínhamos a última página, ou seja, a gente tinha a quantidade de páginas e a gente fez tudo isso para encontrar o quê, ó? A gente encontrou aqui no final a quantidade de algarismos, tá? Agora, o que o exercício nos dá? Agora o exercício nos deu a primeira página, não deu a última página, ou seja, eu não sei o intervalo, quantas páginas são, então eu não sei. Só que ele me deu o quê? Ele me deu a quantidade de algarismos, são 270 algarismos. Agora, eu vou fazer o caminho inverso do que eu fiz na 5. Como assim? Eu tenho esse total aqui de algarismos. Ó. Vou escrever até de outra cor para ficar mais separado aqui da 5. Então, eu tenho 270 algarismos, tá? Para mim escrever da 1 até a página 9, porque aqui começa na 1, eu não sei quando termina, tá? Então, para mim escrever da 1 até a 9, a gente viu aqui, ó, de 1 até a 9 são 9 páginas, com um algarismo cada. Eu vou precisar de 9 algarismos, tá? Então, eu vou usar 9 algarismos. Se eu tinha 270, usei 9, 270 menos 9, sobrou quanto? Ó? 0 não consigo tirar 9, pego emprestado, 7 vira 6, aqui fica 10. 10 menos 9, 1, baixo 6, baixo 2. Aí eu tenho 261. Eu já estou na página 9. Agora, eu vou pegar da página 10 até a página 99. Da página 10 até a página 99, a gente fez na questão 5 também. Ó. São 90 páginas, com 2 algarismos cada um. E 90 vezes 2, eu vou precisar de 180 algarismos para escrever essas páginas, tá? Então, eu vou usar 180 algarismos. Se eu tinha 261 e vou usar 180, vai sobrar quanto? Vou subtrair, ó. 1 menos 0, 1. 6, eu não consigo tirar 8, pego emprestado lá na centena, vira 1 e aqui vira 16. 16 menos 8, 8. E 1 menos 1, 0. Cheguei no 81. Se vocês olharem aqui, agora eu vou começar no 100, tá? E eu vou até que página? Se eu fosse até a 150, eu precisaria de 153 algarismos. Eu não tenho isso, eu tenho 81 só. Então, eu não sei até que página que eu vou, tá? Se eu não sei até que página que eu vou, o que eu vou precisar fazer? Se eu tenho 81 algarismos sobrando, e eu sei que a partir do 100, cada um dos números que vai ter aqui vai ter 3 algarismos, basta eu fazer o quê? Basta eu fazer 81 dividido por 3. Eu vou descobrir quantos números eu consigo escrever. Então, ó, 8. 8 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Passa subtraindo. 8 menos 6, 2. Baixo 1. 21 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 21? 7 vezes. 7 vezes 3, 21. Passa subtraindo. 21 menos 21. E isso daqui, resto é 0.
Tem um probleminha ali, ó, mas aqui, ó, o resto é zero. E a gente sabe que a gente vai conseguir escrever, então, com 81 algarismos sobrando, 27 números, tá? Ou 27 páginas. A resposta é 27? Não. É a quantidade que a gente vai conseguir escrever começando no 100. Então, a gente vai começar ali, ó, 100, 101, 102, 103, 104, 105, até o número que a gente não sabe. Só que vocês podem observar o seguinte. Vou pegar o vermelho aqui, ó. O 100 é o primeiro número, o 101 é o segundo, o 102 é o terceiro, o 103 é o quarto, o 104 é o quinto, e eu quero encontrar o qual? O 27º. Que número que vai ser esse 27º número aqui? Esse 27º número, ó, observe, ó, aqui é o primeiro, termina com 0. Segundo termina com 1, terceiro termina com 2, quarto termina com 3, o quinto termina com 4, então o 27º vai terminar com 26. Então, eu vou conseguir escrever até o número 126, ou seja, ó, eu tinha de 1 a 9, de 10 a 99, e aqui do 100 eu descobri qual número que vai ser o número 126, ou seja, quantas páginas tem esse trabalho? Esse trabalho tem 126 páginas. E para finalizar, na questão 7, é uma questão do Enem, tá? Então, eu vou ilustrar aqui para vocês a seguinte situação. O enunciado diz o seguinte, ó, que um hotel está sendo construído. Esse hotel vai ter 3 andares, tá? E cada um dos andares vai ter 100 quartos, sendo que eles vão ser numerados de 100 a 399. Então, o primeiro andar lá vai ter os quartos de 100 a 199. O segundo andar tem os quartos de 200 a 299. E o terceiro andar tem os quartos de 300 a 399. Então, cada um dos andares tem 100 quartos, começando no 100, terminando no 399. Isso aqui é o que o enunciado diz. Aí o enunciado também diz que cada um dos quartos vai ser numerado, vai ter um número na porta, só que ele vai ser numerado da seguinte forma, tá? Vamos supor que aqui seja uma praquinha, o quarto 200, por exemplo. O quarto 200, ele não vai ser numerado assim, tá? Nenhum dos quartos. Cada quarto, ele vai ter 3 praquinhas, porque os números têm 3 algarismos, tá? Em cada praquinha vai ter um algarismo. Então, 200, por exemplo, seria uma praquinha 2, uma praquinha 0 e outra praquinha 0. E o que o exercício quer? Do 100 até o 399, qual que vai ser a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, que vai ser necessário para identificar todos os quartos. Então, a gente vai dividir isso conforme o desenho, a divisão dos andares já nos mostra, e a gente vai conseguir encontrar esse resultado, tá? Então, vou pegar aqui um roxo para a gente fazer da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai começar aqui, ó, no primeiro andar, tá? Do 100 ao 199. Então, cada quarto, ó, vai ter 3 praquinhas representando os números do quarto, tá? Então, esse aqui é o primeiro andar. Lembrando, ó, aqui a gente tem centena, dezena e unidade. Então, o primeiro andar, do 100 ao 199. Ó, 100 a 199. Vai ter praquinha 2 na centena? Não. Tá? Do 100 ao 199, a gente tem só a praquinha 1 na centena. Então, não vai aparecer o 2 aqui na centena, no primeiro andar. Vai aparecer o 2 nas dezenas? Vai. Vai aparecer aonde? No 120, no 121, no 122, no 123, no 124, no 125, no 126, no 127, no 128 e no 129. Lembrando que eu estou contando 2 nas dezenas, tá? Quantos 2 que eu tenho nas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, já vou marcar aqui, ó, que eu vou usar no primeiro andar 10 praquinhas com o número 2. Eu estou lá na dezena, tá? E na unidade,
Vai aparecer a plaquinha 2 na unidade? Vai aparecer no qual? No 102, no 112, no 122, no 132, no 142, no 152, no 162, no 172, no 182 e no 192, tá? Isso aqui no primeiro andar. Lembrando, ó, aqui no 122, ó, eu não contei esse 2, então aqui eu vou contar o 2, e o 2 da dezena eu já contei aqui. Então, quantos 2 que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tinha 10, eu tenho mais 10 aqui, totalizando 20 no primeiro andar. Aí tem o segundo, que eu vou deixar por último, e agora eu vou lá no terceiro andar, tá? Então, a gente já finalizou o primeiro, agora a gente vai lá no terceiro andar. Terceiro andar, ó, de 300 a 399. Vai ter o 2 na centena? Não. Vai ter o 2 na dezena? Vai. Nos quais casos? Vai ser análogo aqui no 100 ao 199. Vai ter no 320, 321, 322. Quantas vezes? 10 aqui e 10 aqui também. Então, vai ser 20 no total também, no terceiro andar. E no segundo andar, vai ser a mesma coisa. Eu tenho 20 do primeiro, 20 do terceiro. Eu vou ter 20 no segundo também, que é o 2 que vai aparecer na dezena e o 2 que vai aparecer na unidade. Então, aparece 10 vezes aqui e 10 vezes aqui, totalizando 20. Só que agora, no segundo andar, ó, do 200 ao 299, todos os quartos na casa das centenas vai ter a plaquinha 2, não vai? Quantos quartos que eu tenho nesse andar aqui? Eu não tenho 100 quartos? Se eu tenho 100 quartos, eu vou precisar de 100 plaquinhas 2 para a centena. Então, no segundo andar, é 100 mais 20, que totaliza 120. Aí a gente encontrou, ó, 20 do primeiro com 20 do terceiro, 40. 40 mais 120, 160, que era a letra A. Com isso, nós terminamos a correção da semana 1 do PET 2. Até a próxima. Tchau, tchau.